Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear, geometria analítica. Hoje vamos trazer aqui para vocês uma metodologia para resolver um sistema de equações com 3 variáveis e 3 equações, que vai ser bastante prático. Você já ouviu falar da regra de Cramer? Vamos então ver um exemplo juntos? Então, pessoal, aqui é a nossa aula, né, número 11 de álgebra linear, tem a playlist, né, de álgebra linear de geometria analítica, ou geometria analítica álgebra linear, tanto faz aqui. No caso, a gente está na aula número 11, e quem não viu as demais aulas está convidado a seguir os vídeos da playlist para poder entender a sequência de temas. E eu trago hoje aqui para vocês um tema muito importante, que é a regra de Cramer, né? Como resolver esse sistema com 3 equações e 3 incógnitas, né? Como que você consegue descobrir? Vale, né, observar antes de iniciar a resolução que a regra de Cramer ela é feita, né, para matrizes que sejam quadradas, ou seja, que tenha a mesma quantidade de linhas e colunas, que é o que a gente vai ver no exemplo a seguir. Esse é um exemplo, né, de uma matriz que será quadrada, mesma quantidade de linhas e colunas, conforme eu vou detalhar no passo a passo. Vejamos então a seguir. Primeiramente aqui, pessoal, ó, o sistema que vocês já observaram, certo? Temos então aqui ó, as 3 incógnitas, x, y e z, e temos as 3 equações, ok? É uma matriz, vai formar uma matriz quadrada no passo a passo aí. Então, a primeira matriz, que eu vou chamar de matriz A, eu pego somente os coeficientes. Observem, ó, que 1, 2, tá vendo? Ó, 2. Na frente do z é 1 também. Aí aqui 2, tá aqui. Menos 1, que é o valor do y aqui. O coeficiente do z, né? Aqui não é o valor do y, perdão, o coeficiente, né, do y, o coeficiente do z, o coeficiente do x, aqui na terceira linha, o coeficiente do y agora mais 1, e o coeficiente do z aqui embaixo, menos 1. Então, a gente está pegando os coeficientes, deixa de lado aqui esses valores, né? Os valores que estão depois da igualdade, pega só os coeficientes de x, y e z. Tendo montado a primeira estrutura aqui de matriz, observem, ó, tem 3 linhas, né? 1, 2, 3, e tem 3 colunas, é uma matriz quadrada, ok? Vamos então fazer o determinante da primeira matriz. Para fazer o determinante da matriz, você repete as 2 primeiras colunas aqui, ó, 1, 2 e 3, 2 menos 1 e menos 1, que são os valores que estão aqui, ó. Peguei esses valores, primeira coluna, segunda coluna, e fiz o processo de repetição aqui abaixo, observem. E agora, a gente faz essa multiplicação das diagonais. Observem aqui as diagonais em vermelho, né? E as diagonais que estão em verde. E aí você vai multiplicar, e sempre, quando terminar aqui a multiplicação das diagonais verdes, no final você considera menos, e vai trocar, vai alterar os valores, e no final aqui das multiplicações em vermelho você considera o mais. Então, prevalece o sinal que você encontrar na multiplicação. Vamos ver, então, como que fica, ó. A seguir, temos, então, aqui, ó. Se você faz aqui a multiplicação, uma vez o 1, menos 1, menos 1, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, né? Porque aqui no final é mais na diagonal em vermelho. 2 vezes o 1, 2. 2 vezes 3, 6. Depois, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Continua com o mesmo sinal, porque ali você considera sempre no final das diagonais vermelhas como sendo mais no final, e aqui menos nas diagonais verdes. Então, você tem 1 vez menos 1, menos 1, menos 1 vezes 3, menos 3, só que com menos do final troca o sinal para mais 3. Agora aqui, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, deu 1, com menos aqui ficou menos 1. Depois, 2 vezes 2, 4, 4 vezes menos 1, menos 4, com menos do final deu mais 4. E aí você junta todas as informações, você chegou aqui no 15, ok? Achamos o primeiro determinante. Determinante da matriz chamada A, que pega aqui os coeficientes de x, y e z. Agora vamos achar mais alguns determinantes. Vamos chamar aqui de AX. Qual que é a diferença aqui da matriz AX?
Na coluna do x, eu troquei os valores originais da matriz A pelos valores que estavam lá depois do sinal de igual. Observem que eu coloquei, ó, 8, 3 e 2. Estão vendo aqui? No lugar do 1, 2 e 3 aqui, eu coloco 8, 3 e 2. Então, vamos ver aqui como ficou. Essa nova matriz, eu preciso de novo do determinante. Então, eu vou fazer o mesmo passo a passo. É uma matriz quadrada. Eu faço o processo de repetição aqui das duas primeiras colunas, aqui, depois da matriz. Faço a diagonal em vermelho, que no final eu vou considerar o mais, na diagonal em verde, que eu vou considerar no final menos, então sempre troco os sinais. Então, fazendo essas multiplicações, vejam como que vai ficar, né, o valor, ó. Então, aqui observem, ó. 8 vezes menos 1, menos 8 vezes menos 1, deu mais 8, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, aqui está o 4, ó. E 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3, está aqui. Como era mais no final das diagonais vermelhas, mantém os sinais. Agora as diagonais verdes, ó. 1 vezes menos 1, vezes 2, menos 2, com menos que eu considero aqui, vai para mais 2. Depois o 8 vezes 1, 8, 8 vezes 1, 8 de novo, com menos que eu considero aqui, menos 8. E 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 1, menos 6, com menos que eu considero aqui, mais 6. Agora é só juntar os números, né? Somando, subtraindo, você encontra o 15, que é o dx, porque eu substituí a primeira coluna, que era do x, pelos valores que estavam depois do igual lá no sistema de equações original. Agora eu vou fazer a mesma coisa no que eu vou chamar de AY, essa nova matriz. Qual que é a diferença? Considerando a primeira matriz A, que tinha os coeficientes lá, eu troquei a matriz do meio, que é a matriz do Y, pelos valores que estão depois do sinal de igual. Mas que eram os valores de 8, 3 e 2, lembram-se? E aí a gente faz aqui de novo o processo, né, das diagonais, repetindo as duas primeiras colunas, multiplicando, que eu acabei de falar como que faz o passo a passo, né? Então aqui, de novo, considero mais, multiplico, ó, 1 vezes 3, 3, 3 vezes menos 1, menos 3, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 3, 24, tá aqui, tá vendo? Depois você tem aqui 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, tá aqui o 4. Depois nas diagonais que estão em verde, que é o lado oposto, você sempre considera o menos no final. Então, ó, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3, 9, com menos fica menos 9. Depois 1 vezes 1, 1, vezes o 2, 2, com menos fica menos 2. E por último, 8 vezes 2, 16, 16 vezes menos 1, menos 16, com menos que você considera, vai para mais 16. Junta os valores, chega no dy igual a 30, ok? Agora, para fechar, eu vou usar o AZ. Qual que é a diferença do AZ? É a mesma matriz A original que tinha os coeficientes de x, y e z, e agora eu troquei a coluna do z pelos valores que estavam depois do sinal de igual, né, lá no sistema de equação que a gente teve no início, né, no nosso enunciado. E aqui repete de novo o passo a passo, o processo de multiplicação das diagonais, considerando sempre no final das diagonais, né? O mais aqui nas diagonais vermelhas e o menos nas diagonais verdes. Então, você sempre tem uma troca de sinais depois de multiplicar. E aí você vai ver quanto que deu, né, esses valores no processo de multiplicação. Anota todos, vê o valor aqui, né? De quanto que deu. O cálculo do determinante dessa matriz AZ. Agora que eu tenho todos os determinantes da matriz AX, AY e AZ, e eu tenho a matriz A, que era aquela matriz original, né, que tinha os coeficientes do nosso sistema de equações, agora eu uso a regra de Cramer para fechar, né, que eu faço como na regra de Cramer. Então, sempre aqui, só vou completar no slide, ó, o dy dividido pelo d, o dx, melhor dizendo, dividido pelo d, o dy dividido pelo d e o dz dividido pelo d. Lembram-se que o primeiro determinante tinha dado 15, né? E o dx também tinha dado 15. Então, 15 por 15, 1. O segundo determinante deu 30, dividido pelo primeiro determinante, que era o d. 30 por 15 deu 2. E o dz a gente acabou de fazer, né? Que chegou no 45, que dividido pelo primeiro determinante lá, que era o determinante d, deu 15, 45 dividido por 15 deu 3, ok?
E aí você encontra esses três valores, 1, 2 e 3, que na sua sequência aí são os valores do x, do y e do z do nosso sistema de equações, e classificamos esse sistema como sendo possível e determinado, porque foi possível resolvê-lo e possível fazer a sua determinação, tá? Então, só para recapitular aqui, ó, eu não vou apagar o que está escrito aqui, mas só para mostrar aqui que a gente tinha chegado ó, no DZ45, né? A gente tinha chegado também aqui anteriormente, ó, observe. A gente chegou aqui voltando, ó, no DY30, e a gente também chegou aqui anteriormente, né, no primeiro determinante, que era 15, eu não estou apagando para manter aquelas últimas informações, tá? Então, eu peguei esses determinantes, voltando aqui para a última tela que eu estava explicando, eu não apaguei para não tirar o que a gente precisava, né? Então, ó, dx pelo d, dy pelo d e dz pelo d. O dx deu 15, o dy deu 30 e o dz deu 45, que são os três determinantes que a gente achou, dx, dy, dz, e o primeiro determinante, que era o d, que tinha dado 15, ficou igual em todos os três, fizemos as divisões e achamos os valores de x, y e z. E a gente conclui assim a resolução desse determinante, né, pela regra do Cramer, ok? Então, a gente chegou aqui à conclusão do determinante pela regra do Cramer, que era 1, 2, 3, que são os valores de x, y e z. Então, aqui eu já tinha feito a substituição dos valores, né? Aqui, tá vendo? Já está 15 por 15, 30 por 15, 45 por 15, que é o primeiro determinante, que é o d, e o dx, dy e dz. Então, pessoal, concluímos a nossa aula. Aguardo vocês na próxima, tá? Ótimos estudos a todos.